pessoal! Continuando o nosso estudo sobre o círculo trigonométrico, vimos na aula passada todas as possibilidades de 360 graus referentes a seno e cosseno no círculo. Hoje, nós vamos perceber as simetrias existentes entre estes valores. Vamos perceber, por exemplo, se tomarmos como ponto de partida o ângulo beta, nós teremos uma simetria em relação ao eixo y, dos valores entre beta e 180 menos beta, ou seja, os valores do segundo quadrante são simétricos em relação ao eixo y aos valores do primeiro quadrante. Também podemos perceber essa mesma simetria em relação à origem entre o primeiro e o terceiro quadrante. São valores de 180 graus mais a quantidade beta, ou qualquer valor correspondente ao terceiro quadrante é correspondente ao primeiro quadrante. Também vamos perceber a simetria em relação ao eixo x dos valores que estão no quarto quadrante. Valores do quarto quadrante, 360 graus menos beta, são simétricos aos valores beta. Vamos ver também que quando falamos em seno e cosseno, nós já vimos na aula passada que os valores de seno são positivos no primeiro e segundo quadrantes e negativos no terceiro e no quarto quadrantes. E que os valores correspondentes a cosseno são positivos no primeiro e quarto quadrante e negativos no segundo e terceiro quadrantes. Vamos perceber que ao reduzirmos uma informação do segundo quadrante para o primeiro, nós podemos ter a informação em graus, 180 menos o ângulo, ou em pirradianos, π menos o ângulo. Vamos perceber que quando se trata de valores de seno, como o seno é positivo tanto no primeiro como no segundo quadrante, nós vamos ter a simetria do valor e do sinal. Já quando nós vamos proceder à redução do segundo para o primeiro quadrante entre os valores cosseno, vamos lembrar que o cosseno é positivo no primeiro quadrante e negativo no segundo quadrante. Por isso que quando vamos estipular esta simetria, nós vamos justamente escrever um valor de cosseno com o sinal oposto, pois ele é negativo no segundo quadrante e positivo no primeiro. As quantidades são valores opostos. Já essa possibilidade de valor oposto vai ocorrer tanto para seno quanto para cosseno quando vamos reduzir do terceiro para o primeiro quadrante. Vamos recordar que estaremos somando 180 graus a um valor do ângulo em estudo, ou π mais ângulo alfa. Desta forma, tanto o seno quanto o cosseno vão ser quantidades opostas, visto que no primeiro quadrante, tanto seno quanto cosseno são positivos, e no terceiro quadrante, tanto seno quanto cosseno são negativos. Quando falamos no quarto quadrante, 360 menos o ângulo, ou 2π radianos menos o ângulo, nós vamos perceber novamente que a quantidade fica oposta em apenas uma das funções. Fica oposto apenas no valor seno, pois valor seno é negativo no quarto quadrante e positivo no primeiro. Por isso, seno do ângulo seria igual a menos o valor do seno de 2π menos alfa. Para o valor cosseno, não existe a quantidade oposta, já que ele é positivo tanto no primeiro quanto no quarto quadrante. Continua valendo, então, aquela nossa informação dos sinais de seno, que analisamos no eixo y, e é positivo no primeiro e no segundo quadrantes, e negativo no terceiro e no quarto. E para os valores de cosseno, que analisamos no eixo x, positivo primeiro e quarto quadrantes, negativo segundo e terceiro quadrante. Vamos perceber, então, que os valores continuam sendo sempre os mesmos, porém só vai alterando o sinal de acordo com o quadrante em que localizamos a informação. Para poder entender um pouquinho melhor, vamos fazer estes dois exemplos. Vamos relembrar que
podemos ter arcos maiores do que o círculo completo. Aqui no caso nós temos uma quantidade de 1.665 graus, que dividindo por 360 para definir quantas voltas inteiras, nós vamos perceber que nós temos 4 voltas inteiras. 4 vezes 360, 1.440 graus. Vamos ter uma sobra de 5, 2, 2, então 225 graus. Ou seja, nossa primeira determinação positiva será 225 graus. Já sabemos que a localização desse arco será no terceiro quadrante, pois é maior que 180 e menor que 270. Mas a quantos graus corresponde 225 no primeiro quadrante? Podemos diminuir 180 graus. 225 menos 180 graus. Ao fazer essa subtração, nós vamos ter um total de 45 graus. Ou seja, o nosso arco é simétrico à origem. Então, nós podemos expressar como sendo um valor de cosseno de 1.665 graus, correspondente a um arco de cosseno de 225. Podemos também afirmar que o arco de cosseno de 225 é simétrico ao valor de menos cosseno de 180 graus mais 45, ou seja, nós vamos ter um valor de menos raiz de 2 sobre 2. Para o valor em pi radianos, a regra continua a mesma. Vamos perceber que 23 pi radianos é um valor maior do que 2π. Então, nós vamos primeiramente dividir essa informação por 2π. Lembrando que, como nós temos uma fração com denominador 6, nós vamos obter uma fração equivalente a 2π sobre 1. 2π sobre 1 vezes 6 seria o mesmo que 12π sobre 6. Obtendo agora as quantidades múltiplas, nós vamos trabalhar com os numeradores. 23 cabe, o 12 cabe uma vez dentro do 23. 1 vezes 12, 12, então teremos 12π sobre 6, o que nos dá um resto de 11π sobre 6. Vamos observar que 11π sobre 6, se ficar difícil trabalhar em radianos, vamos lembrar que podemos transformar para graus. No lugar de π, valor 180. 180 divididos por 6 é o mesmo que 30. 30 vezes 11, 330. Ou seja, teríamos um arco de 330 graus no quarto quadrante. Sendo no quarto quadrante, nós teríamos um valor de seno de 23π sobre 6, correspondendo a menos o valor seno de 2π menos 11π sobre 6. Para resolver essa situação, nós vamos fazer a MMC entre 1 e 6, que vai dar 6. 6 vezes 2, 12π menos 11π, que vai nos resultar em menos seno de π sobre 6. Como já vimos, o valor de π corresponde a 180. 180 divididos por 6 é o mesmo que 30 graus. Como sabemos o valor de 30 graus, 1/2, vamos informar menos 1/2. Então, o seno de 23π sobre 6 é o mesmo que menos 1/2. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.